Como a produção da Netflix, Dahmer, um canibal americano, é uma série baseada em fatos reais e não um documentário, os produtores tiveram uma margem para adaptar os fatos. Portanto, existe ficção na série. Até onde a história é real? É isso que eu vou te contar hoje. Meu nome é Gabriel e esse é o Vale dos Mistérios. Em geral, a série é bastante precisa e explica bem os fatos que aconteceram na vida real. Mas, como eu disse, isso é uma série. Tem que ter um pouco de dramatização para prender melhor a atenção do público, adaptar alguns fatos, florear outros. Foi isso que Ryan Murphy e Ian Brenner fizeram. Vamos começar então pela taxidermia. A série mostra Jeffrey Dahmer, ainda criança, saindo com seu pai pela estrada à procura de animais mortos para poder dissecá-los. É verdade que Jeffrey Dahmer demonstrou interesse em animais mortos quando criança. Talvez esse fascínio tenha começado aos 4 anos, ao ver o seu pai tirar o esqueleto de algum animal debaixo da casa. De vez em quando, o garotinho procurava pôr carcaças ao redor da casa. E certa vez, durante o jantar, o menino perguntou para o pai, Lionel Dahmer, que era um químico de pesquisa, que a propósito é uma das coisas que a série não comenta, o que aconteceria se ele colocasse ossos de galinha em um alvejante. Daí Lionel, feliz pelo filho ter demonstrado interesse pela ciência, demonstrou como clarear e preservar ossos, técnica que mais tarde ele usou para preservar os ossos de suas vítimas. Mas foi isso. A parte demonstrada na série sobre sair procurando animais atropelados foi provavelmente apenas para enfeitar a história. Uma curiosidade que não é mostrada na série, talvez por ser bizarro demais, é de que certa vez Jeffrey, com 13 anos, pregou a carcaça de um cachorro em uma árvore e pendurou o crânio em uma vara, e depois chamou colegas da escola para mostrar. Na ocasião, ele havia dito que já teria encontrado assim. Outra grande adaptação da Netflix foi com a personagem Glenda Cleveland. Embora Glenda realmente tivesse sido uma pessoa real, que faleceu em 2010, ela não morava no mesmo prédio que Jeffrey, nem ao menos chegou a o conhecer pessoalmente. Ela morava em um prédio vizinho, mas havia sim uma pessoa que morou no mesmo prédio, e próximo ao apartamento do assassino. Trata-se de Pamela Bass, que também foi usada para formar a personagem que a gente vê na série. Mas foi a real Glenda Cleveland que presenciou a cena do jovem Conarak, que havia conseguido escapar das mãos de Dahmer, sendo devolvido para o seu apartamento. Foi ela também que ligou algumas vezes para a polícia na vida real e até mesmo para o FBI. Agora, se lembram daquela cena em que Jeffrey oferece um sanduíche para Glenda na tentativa de fazer as pazes para que ela retire a queixa após ele ter recebido uma ordem de despejo do prédio? Temos 2 pontos nesse episódio para serem analisados. Primeiro é que não há nenhuma evidência de que Jeffrey Dahmer houvesse recebido uma ordem de despejo na vida real. A propósito, Pamela Bass revelou em uma entrevista para o documentário de 2013, The Jeffrey Dahmer Files, que o serial killer parecia ser um bom rapaz e que nunca havia suspeitado dele. O que me leva ao segundo ponto, o sanduíche de carne de porco, implicitamente feito com carne humana. Pamela disse que ele oferecia sanduíches para os vizinhos e, ao contrário do que a série mostra, ela de fato comeu, alegando no documentário que provavelmente comeu partes de uma pessoa. Me dá nojo só de imaginar. Mas como assim ela não suspeitava dele? Não vinha cheiro e barulho do apartamento de Jeffrey? Vinha sim. O marido de Pamela Bass, Vernal Bass, diz até ter acordado no meio da madrugada com aquele podridão vindo do corredor. Mas eu vou ler para vocês um trecho de um artigo que foi escrito na semana em que Dahmer foi preso. Alguns dos vizinhos de Dahmer disseram que estavam cientes do mau cheiro e dos gritos vindos do seu apartamento no 2º andar. Mas acrescentaram que não era tão incomum em seu bairro perto do centro da cidade. A vizinha, Patty Laur, disse que os tiros e barulhos incomuns são tão frequentes ultimamente que ela raramente chama a polícia. Antes, se ouvíamos um grito à noite, todos ouvíamos.
Agora, se ouvirmos um grito, meio que não o ouvimos de verdade. Sabe quando a sua avó vai te contar uma história e depois tu descobre que era bem mais simples do que ela contou? Bom, pelo menos a minha enfeita bastante. E a Netflix também. Ao contrário da série, Dahmer não bebeu um saco todo de sangue. Ele provou um frasco ainda dentro da clínica, nem chegou a levar para casa, mas não gostou e então cuspiu. Se não me falha a memória, é no episódio 3 que aparece uma cena de Jeffrey abordando um corredor com um taco de beisebol, e então deixando ele ir. É bastante interessante como a série introduziu esses detalhes que poderiam ter sido tirados da história e não fariam diferença alguma, pois ele acabou não fazendo nada contra o corredor. Tampouco o abordou na vida real. Jeffrey estava tendo fantasias com esse tal corredor que cruzava por ele todos os dias. Mas, no dia em que Jeffrey criou coragem e se escondeu atrás de alguns arbustos para atacar o homem com um taco, o corredor não apareceu. E outra grande adaptação feita pela série foi ter feito os 2 policiais que foram os responsáveis por terem devolvido uma das vítimas para o criminoso terem recebido o título de oficiais do ano. Eles não receberam o título, mas foram reintegrados na polícia em 1994, com o direito a receber todo o salário atrasado do período em que estiveram afastados. Dá para acreditar? Ainda sobre os policiais, não é comprovado de que eles realmente ligavam para a família asiática os ameaçando, apesar de haverem fortes suspeitas de que realmente isso aconteceu. Ah, e falando sobre a família Sinta Symphony, eles não estavam presentes no tribunal do julgamento de Jeffrey quando ele foi acusado de ter molestado o irmão de Konerak. Bom, essas foram as maiores adaptações que a Netflix fez na história, mas ainda há outras que não intervêm diretamente com a história real, como por exemplo, na série não mostra que o primeiro homem que Jeffrey matou ficou enterrado por algumas semanas no jardim antes dele ter triturado os ossos e espalhado pelo pátio. Ou então Tony Hughes, o rapaz surdo. Jeffrey havia o conhecido alguns anos antes, em 1989, e o procurou diversas vezes nos anos que antecederiam o seu assassinato. Aquela garota, a sobrinha de Glenda Cleveland, sendo presa por ter quebrado a câmera do rapaz que estava tirando foto em frente ao prédio, também foi provavelmente mais um floreio da série. Agora, deixando as alterações de lado, eu vou contar para vocês um pouco da repercussão que a série causou na família das vítimas. Vocês devem ter ouvido que a série não os agradou muito. Eric Perry, o primo de Rita Isbell, a mulher que foi representada na série declarando na corte, na cena que tá passando agora para vocês, tuitou que a família está brava com o show por ser retraumatizante, e que recriarem a cena de sua prima tendo um colapso emocional no tribunal em frente ao assassino do seu irmão é muito selvagem. E por fim questiona quantas mais obras de filmes, documentários e séries precisamos, se referindo às diversas obras que já existem sobre Jeffrey, como o filme Dahmer, o Canibal de Milwaukee, de 1993. Também Dahmer, Mente Assassina, de 2002, com Jeremy Renner, o ator que faz o Gavião Arqueiro da Marvel. Também O Despertar de um Assassino, de 2017, e diversos outros filmes e documentários, incluindo um novo, também da Netflix, que vai estrear agora o dia 7 de outubro de 2022, chamado Conversando com um Serial Killer. Além do tweet do seu primo, a própria Rita Isbell falou em entrevista para o site Insider.com que quando assistiu à reencenação de sua declaração e ouviu as mesmas palavras que ela havia dito em 1992, as emoções que ela sentiu naquela época voltaram à tona. Afirmou também que não foi contatada sobre a produção da série, para saber como ela iria se sentir, e tampouco recebeu algum dinheiro. Vale lembrar também que o ator Evan Peters falou sobre como o processo de pesquisa para se preparar para o personagem foi um tanto atormentador. Ele disse que teve medo de tudo que o canibal fez na vida real, e que esse papel foi uma das coisas mais difíceis que ele já fez na vida, pois queria que ele parecesse autêntico. E realmente foi muito bem sucedido. Obrigado por terem acompanhado até aqui e até a próxima.